Então, se é necessário que eu venha me esforçar e tenha bom ânimo, então um desânimo que vai ter que lutar contra mim. Porque eu todos os dias vou levantar com aquele mesmo espírito que Deus falou a Josué: seja forte, corajoso e tem de bom ânimo, porque as coisas vão se levantar contra você, as coisas vão tentar impedir e paralisar você, mas se você tiver coragem, tiver bom ânimo e tiver meditação na palavra, o que vai acontecer com você? Ninguém vai poder prevalecer contra você. A palavra está dizendo, a níveis mais profundos, se relacione comigo, entenda quem eu sou, entenda quem você é em mim, e você vai ver as portas do céu se abrir. Vai ter que se esforçar, porque todos os dias, quando eu levantar, eu vou olhar, eu sou filho e filho amado. Deus tem um propósito na minha vida, e esse propósito é muito mais importante do que uma simples circunstância de viver num estado confortável. Hoje é o último episódio da nossa série Decisões. Repita comigo: decisões. Decisões que mudam destino, decisões fundamentadas na palavra, que são essenciais para mudar o nosso destino. E nós falamos aqui no 4 episódios anteriores sobre várias decisões, várias pessoas que tomaram decisões. Inclusive no primeiro episódio eu dei testemunho da minha mãe, que decidiu aos 32 anos mudar totalmente a vida dela, e isso trouxe um impacto para a nossa vida, para a nossa família. E também falei sobre alguns personagens da Bíblia que passaram pelas suas limitações para realmente aquilo que eles queriam. Por exemplo, Zaqueu rompeu o limite de ser de baixa estatura, e nós trouxemos o fato dele ser de baixa estatura como um complexo de inferioridade. Então isso não foi impedimento para que ele pudesse ver Jesus. Ele correu e subiu a uma árvore. A mulher do fluxo de sangue calou a sua vergonha, deixou o seu sininho que acusava onde ela estava passando, que a mulher imunda estava passando. Ela calou a sua vergonha e foi rastejando, tomou uma decisão e foi rastejando até Jesus e conseguiu receber aquilo que ela tanto buscou. Entre outras, nós falamos também sobre Ruth e Noemi, que tomaram decisões que foram essenciais, formaram uma aliança decisiva para que o futuro delas fossem totalmente transformados. Então, em nome de Jesus, nessa última série, desse último episódio, eu quero falar sobre algumas decisões que nós precisamos tomar para viver uma vida extraordinária. Quem quer viver uma vida extraordinária aqui diz amém? Então nós precisamos entender como que vai proceder, como que nós vamos conseguir viver essa vida extraordinária. E o tema desse último episódio é: decida viver com o que Deus te entregou. Nós precisamos decidir viver com aquilo que Deus nos entregou. Só que quando nós falamos isso, o que você pensa? Eu tenho que estar satisfeito com aquilo que Deus me entregou. E quando eu falei viver com aquilo que Deus te entregou, você pensou em bens materiais, sim ou não? Sim ou não? Nós somos convencidos ou convictos que nós precisamos viver com aquilo que Deus entregou, e nós pensamos o quê? Em nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossa escola. Não é isso que nós pensamos? Então eu tenho que conviver satisfeito com aquilo que Deus me entregou. Alguns falam assim: meu marido é a minha cruz. Está satisfeito? Tá, mas está trazendo como se fosse um peso. Meu filho é a minha cruz, minha esposa, enfim, várias coisas. Nós pensamos que é isso que Deus nos entregou, mas não é esse o centro da mensagem de hoje. Porque quando nós falamos de bens materiais, quando nós falamos de situações como família, como casa, como trabalho, isso nos leva a um senso de comparação. A gente costuma dizer que a grama do vizinho sempre é melhor do que a nossa, sim ou não? Então, quando nós pensamos no atributo de Deus, falando que Deus nos entregou algo, e nós pensamos em coisas materiais, logo nós pensamos nessas coisas. E aí nós, por muitas vezes, desvalorizamos as coisas que temos, porque nós estamos comparando com outras pessoas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O que nós vamos falar nessa noite, o que Deus te entregou não tem como comparar com qualquer outra coisa. Porque não tem a ver com bens materiais. Não tem a ver com simplesmente uma casa, um carro, uma família ou um trabalho bem sucedido, não. Mas tem a ver com coisas profundas que realmente são capazes de mudar a sua vida. Deixa eu falar uma coisa. Quem não tem Jesus, tem um bom casamento, sim ou não? Sim. Há pessoas que, por exemplo, meu pai e minha mãe,
Ficaram quantos anos casados sem conhecer Jesus? Mais ou menos, porque agora já vai para 50 anos de casado. Né? Já vai para o ano que vem, né? 50 anos de casado, ano que vem. Porém, todavia, vamos imaginar, lembrar mais ou menos que foi há 9 anos atrás que vocês se converteram. Então, viveram em média de 40 anos casados sem a presença de Jesus na vida deles. Então, Deus entregou o meu pai para minha mãe? Sim ou não? Sim. Mas eles tinham aliança com Deus? Não. E tiveram um casamento bem sucedido. Tiveram uma família bem sucedida. Não quer dizer que não foi Deus que deu, mas isso não interfere no relacionamento que nós temos que ter com Deus. Tem gente que não tem Deus no coração, mas tem um bom trabalho, sim ou não? Tem gente que não tem um relacionamento com Deus, tem boas famílias, sim ou não? Então isso é muito raso quando nós pensamos em viver bem com aquilo que Deus me deu, se a gente parar para pensar só nessas coisas. Porque tem pessoas que não têm Deus no coração ou não se relacionam de forma profunda com Ele, mas também tem essas coisas. Então qual a diferença de se relacionar com Deus, sendo que as pessoas que não se relacionam com Ele também têm as mesmas coisas? Faz sentido, sim ou não? Então nós precisamos valorizar e entender realmente o que é que Deus nos entregou. E para vivermos com o que Deus nos entregou, é preciso decidir mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos decidir nessa noite mudar a nossa mentalidade, mudar a forma que nós pensamos, porque nós valorizamos essas coisas e isso é muito bom, mas por muitas vezes nós deixamos de valorizar realmente o que nós recebemos de Deus. Nós deixamos de viver de acordo com aquilo que recebemos de Deus. Romanos 12:2 vai dizer: não se amoldem ao padrão desse mundo. Qual que é o padrão desse mundo? Não vou falar de pecado, mas o padrão desse mundo, aquilo que nós estamos falando, não se molde, não se satisfaçam com o padrão desse mundo. Qual que é o padrão desse mundo? Nascer, crescer, casar, ter família, ser bem sucedido e depois morrer. Eu não vou nem tocar no assunto de pecado, mas o padrão deste mundo não é isso, sim ou não? E quando você tem todas essas coisas, automaticamente você se sente satisfeito. Que nem, mais uma vez, citar meu pai e minha mãe aqui. Tem os 3 filhos na igreja, 2 é pastor, né? Então tem 3 filhos na igreja, 2 é pastor. Então assim, para eles, estão totalmente satisfeitos com a família, espero que sim. Estão totalmente satisfeitos com a família que eles têm, certo? Concorda comigo? Mas mesmo assim, isso ainda é muito pouco para viver diante do que Deus tem para nós. Por isso que ele está dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo. Ei, não se satisfaça somente com uma família bem sucedida. Há algo mais profundo, há coisas muito além do que isso. Não se satisfaça ao padrão desse mundo, que o padrão desse mundo está dizendo o quê? Você precisa estudar, fazer faculdade e ter um bom serviço. Se você tiver um bom serviço, você está satisfeito. Se você tiver uma boa vida financeira, tudo bem, está tranquilo, se sinta satisfeito com isso. E não é disso que nós estamos falando. Por isso que Romanos 12:2 fala: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias, para que nós possamos, só assim, podemos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ter uma família bem-sucedida é uma vontade de Deus, sim, mas há algo muito além do que isso, há algo muito mais profundo do que isso. Por isso que ele está dizendo, essas coisas são coisas naturais. São coisas que, se você levantar todos os dias, estudar, trabalhar, você vai ter uma boa família. Se você tiver caráter, você vai ter uma boa família. Você vai pagar suas contas, você vai viver muito bem. Mas isso não é o suficiente. Isso significa que mudar a nossa mente, a nossa mentalidade, é aprender a dizer não para algumas coisas. Repita comigo: dizer não. É necessário dizer não para algumas coisas. É necessário aprender a dizer não para algumas coisas que no decorrer da mensagem, Deus vai nos revelar aos nossos corações. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. No decorrer da mensagem, no final a gente vai citar algumas coisas. Mas no decorrer da mensagem eu quero declarar que o Espírito Santo vai começar a falar dentro de você sobre algumas coisas que você precisa dizer não.
Que nós precisamos dizer não, porque por muitas vezes nós dissemos sim para tudo. E quando nós estamos dizendo sim para tudo, nós estamos enrolados, embaraçados em circunstâncias que não era para nós estarmos. Sim ou não? Faz sentido? Quantas vezes você já se viu enroscado, embaraçado em situação que nem era para você estar lá? E porque você aceitou ou você disse sim, e aí isso trouxe uma consequência para você que você para pensar e fala assim, uau, nem era para mim estar envolvido nisso, nem era para mim estar vivendo essa situação, e agora eu estou envolvido e não sei mais o que fazer. Então, por muitas vezes nós precisamos aprender a dizer não. E Deus vai trazer nessa noite convicções dentro de você, para que você tenha a sua própria experiência com Ele, para dizer não para algumas coisas. Como eu sempre digo aqui, às vezes essas coisas são coisas pecaminosas, mas por muitas vezes não são coisas pecaminosas. Eu dou um exemplo, essa geração é a geração do streams, é a geração do Netflix, é a geração do Prime Video, entre outros. E aí o que acontece? Por muitas vezes isso está nos afastando da presença de Deus, sim ou não? Quantas vezes nós estamos assistindo séries, que às vezes até séries lícitas, mas que nós poderíamos estar aproveitando esse tempo todo que nós estamos em frente a uma televisão, fazendo outras coisas, que são profundas em Deus, mas nós preferimos o quê? Nos satisfazer com o fato de estarmos na nossa casa, sentados no sofá e ter uma televisão boa para assistir e condições de pagar o Netflix, sim ou não? Numa noite fria como essa, muitos estão satisfeitos em ter um bom sofá e ter uma boa cama e estar ali no conforto da sua casa assistindo uma boa série. Mas deixa eu falar uma coisa para você, isso é bom, sim ou não? Sim. Mas existe coisas mais profundas do que isso. E Deus quer nos revelar nessa noite. Então, que você que está aí nos assistindo, está no sofá, está na sua cama assistindo essa mensagem, que você possa se levantar aí e ir buscar a Deus de forma mais profunda, de forma mais intensa. É preciso, porém, quero destacar algumas dessas coisas nesse momento. Como, por exemplo, dizer não ao desânimo. Repita comigo, dizer não ao desânimo. Quantos aqui o desânimo tenta pegar? Quantos aqui falam, não, eu vou fazer, mas aí quando acorda no outro dia, bate aquela preguiça, bate aquele desânimo e fala, sabe o que é? Deixa para amanhã. Deixa para depois. Eu quero declarar algo sobre a minha vida e sobre a sua vida. O desânimo que lute, porque eu vou sempre ser animado, motivado, inspirado. Não é eu que vou lutar contra o desânimo, é o desânimo que vai ter que lutar contra mim. Amém? Você crê? Você recebe? É o desânimo que vai ter que tentar me parar, porque ele vai ter que se esforçar, porque todos os dias, quando eu levantar, eu vou olhar para mim e falar, eu sou filho e filho amado, Deus tem um propósito na minha vida, e esse propósito é muito mais importante do que uma simples circunstância de viver num estado confortável. Então, se as coisas que eu preciso fazer para Deus e com Deus, eu preciso estar animado, como ele diz para Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Então, se é necessário que eu venha me esforçar e tenha bom ânimo, então desânimo que vai ter que lutar contra mim. Porque eu todos os dias vou levantar com aquele mesmo espírito que Deus falou a Josué, seja forte, corajoso e tem de bom ânimo, porque as coisas vão se levantar contra você, as coisas vão tentar impedir e paralisar você, mas se você tiver coragem, tiver bom ânimo e tiver meditação na palavra, o que vai acontecer com você? Ninguém vai poder prevalecer contra você. E ele continua dizendo que a junção dessas coisas vai fazer prosperar o seu caminho. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade, que por muitas vezes nós queremos fazer prosperar o nosso caminho saindo mais cedo para trabalhar. Às vezes nós queremos fazer prosperar o nosso caminho tendo 2, 3, 4 serviços. Ei, prosperidade mediante a Deus é relacionamento com Ele. E aí você vai ver que você vai trabalhar pouco e vai prosperar muito. Mais uma vez, hoje eu estou usando bastante, senhora, vou usar bastante, senhora. E minha irmã vai concordar também. Pensa numa pessoa próspera. É minha mãe. É verdade ou não é? Pensa numa pessoa próspera. Todo mundo que quer guardar dinheiro fala, Dona Irene ou mãe, no nosso caso, né, fala, guarda para mim.
Até meu filho fala, vó, guarda dinheiro para mim. Porque pensa numa pessoa próspera. A gente brinca, hoje, antigamente era eu que ajudava ela nas finanças, hoje é minha irmã. E aí a minha irmã está tendo a mesma experiência que eu. Vamos imaginar que eu, no mês, eu ganho 3 vezes o que minha mãe ganha. E aí o que acontece? O meu dinheiro, faço bastante coisa, tal, mas, né, acaba. Minha mãe ganha 3 vezes menos do que eu. E aí minha irmã vai lá, pagando as contas, tal, isso e aquilo. E aí quando vê, mãe, ainda sobrou tanto. Sempre foi assim, anos e anos. Minha mãe, ela não ganha muito bem. Mas pensa numa pessoa próxima. A gente não sabe, é ou não é, filho? A gente não sabe, não imagina como o dinheiro da minha mãe rende tanto. Ela faz tanta coisa com o dinheiro dela, que eu falo, meu Deus, eu queria ter essa sabedoria. É verdade ou não é? Então, por muitas vezes nós pensamos que prosperar, ganhar dinheiro, viver segundo ao padrão desse mundo, é fazer várias coisas, é ter muitas coisas. Não, quando a palavra está dizendo, a níveis mais profundos, se relacione comigo, entenda quem eu sou, entenda quem você é em mim, e você vai ver as portas do céu se abrindo sobre você. Você vai ver que eu vou fazer prosperar os seus caminhos. É preciso decidir, e o decidir, a primeira coisa que nós precisamos é dizer não ao desânimo. Nós precisamos dizer não ao desânimo todos os dias, porque todos os dias ele vai lutar contra você, mas você vai dizer, não, fica aí, aqui, aponta o seu coração, aqui não é o seu lugar. Por quê? Porque eu decidi viver na contramão do mundo. Outra coisa que nós devemos dizer não contra a opressão do diabo. Repita comigo, dizer não contra a opressão do diabo. Ele deseja que ficamos ocupados com tudo aquilo que provém da carne, mas é preciso decidir viver em espírito. O inimigo das nossas almas, ele quer que nós ficamos preocupados com tudo aquilo que vai satisfazer a nossa carne. Como, por exemplo, que nem eu acabei de dizer, ficar sentado no sofá assistindo uma televisão por muitas horas. Ele quer que você fique ali. Ele não quer que você saia dali. Sim ou não? Porque quanto mais tempo você ficar distraído com aquilo, menos você está fazendo para Deus. Então, quanto mais tempo você ficar distraído com o entretenimento, e eu não sou contra, porque eu tenho entretenimento, eu assisto televisão, eu tenho lá a assinatura da Netflix, eu tenho essas coisas. Só que minha esposa sabe o quanto eu fico incomodado quando eu já estou ali na frente daquela tela há muito tempo. Eu falo, opa, peraí, deixa eu levantar e fazer alguma coisa. Ela então, ela não consegue, ela está sentada assistindo alguma coisa, mas está fazendo os crochêzinhos dela. Não fica parada de jeito nenhum, está fazendo as coisas. E isso me incomoda quando eu percebo que eu estou muito tempo ali sentado. Ei, mas deixa eu falar uma coisa. Quantas vezes ou quantas pessoas estão se matando, estão tentando fazer algo, às vezes até ilícito, para ter uma televisão boa? Sim ou não? Para ter um sofá bom, para ter uma cama boa, para poder ficar no estado confortável. E isso, o inimigo está prendendo essa pessoa. Então, vou dar um exemplo aqui, nós estamos falando de televisão. Então, por exemplo, uma pessoa que vai hoje, sei lá, tem uma televisão de 30 polegadas. Mas o desejo no coração dela é que ela tenha uma de 55, 60 polegadas. Isso é lícito, sim ou não? É bom ou não é? É bom, isso é bom. Todos nós queremos, a palavra também diz, nós devemos desfrutar bom e do melhor dessa terra. Só que aí essa pessoa que tem um emprego, sabe o que ela vai fazer? Ela vai procurar o segundo emprego. Por quê? Porque com o salário que ela já tem, não dá para comprar essa outra televisão. E aí o que acontece? Ela vai pegar o seu tempo e vai vender. Olha só, ela vai pegar o seu tempo que ela poderia estar se aprofundando na palavra, se aprofundando nos conhecimentos de Deus, se aprofundando em saber o que Deus quer para a vida dela e ter uma vida extraordinária. Sabe o que vai acontecer? Ela vai vender esse tempo, ela vai negociar esse tempo para qualquer patrão, para que ele possa então ter algo muito melhor. Mas esse algo muito melhor, sabe o que vai acontecer? Vai afastar ele mais ainda da presença de Deus. Faz sentido, sim ou não?
Então nós precisamos dizer não contra toda a opressão do maligno, contra toda a opressão do inimigo que vem sorrateiramente querer fazer com que você não conheça quem você é, que você não saiba quem Deus é na sua vida, que fique num relacionamento muito raso. Mas quando nós decidimos viver em Espírito, as coisas começam a mudar. Porque quando falamos sobre viver com sobre viver com o que temos, o que recebemos de Deus, ou até mesmo o que Ele nos entregou, logo pensamos em coisas materiais, como casa, família, carro, trabalho, e ficamos à deriva dessas coisas, ficamos à mercê dessas coisas, ficamos escravizados diante dessas coisas. Eu quero, eu preciso. E quando você olhar para dentro de si, você vai olhar e falar assim: eu não preciso de nada, o que eu preciso é de Jesus. Jesus é suficiente. O que eu preciso é da presença do Espírito Santo. O inimigo quer que nós acreditamos que nós precisamos dessas coisas, porque nós entendemos que Deus nos entregou, e não perceba e não desfrute do que Deus realmente nos entregou. E aí eu quero começar a falar realmente o que Deus nos entregou. Eu quero começar agora a destrinchar realmente o que Deus entregou, o que é importante, o que é relevante realmente para a nossa vida. O que Ele nos entregou é algo que ninguém poderia nos dar. Diz amém. O que nós recebemos do Senhor, ninguém pode nos dar. E nós devemos valorizar e decidir viver mediante isso. João capítulo 3, verso 16. João capítulo 3, verso 16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16, versículo muito conhecido, está dizendo: eu estou entregando o meu Filho. Eu amo tanto vocês que eu estou entregando o meu Filho, por amor, para que todo aquele que passar a crer nele não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu quero dizer que Ele nos entregou amor, perdão e justiça. Repita comigo: amor, perdão e justiça. Através desse versículo que ele está dizendo que dessa entrega está imputado essas coisas sobre a nossa vida: amor, perdão e justiça. E quando nós recebemos do Senhor como uma terra fértil que recebe a semente, o amor de Deus, o que acontece? Você anda agora como filho amado de Deus. Você anda como filho querido de Deus. Você começa a andar debaixo dos cuidados de Deus. Mas por muitas vezes, como meu filho disse aqui, tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, jamais vão entender o que é se sentir filho amado. Como que você vai se sentir amado por Deus se você nem acredita que Deus existe, que está aqui e que está se relacionando com você? E que Ele está no quarto quando você ora, que Ele está no seu serviço quando você está lá, que Ele está a todo momento com você. Mas se você não conhece a Deus, não tem como você entregar, receber o amor dele. William, parece que é tão óbvio. Não, tem muita gente até dentro da igreja, que está dentro da igreja, mas não recebeu o amor de Deus. Está andando debaixo ainda de uma lei, de uma condição. Então, se eu fizer tal coisa, Deus me ama. Se eu não fizer tal coisa, então Deus deixa de me amar. Deixa eu falar. João capítulo 3, 16 diz: Ele decidiu te amar. Ele já decidiu, Ele já entregou, Ele já derramou o amor dele sobre cada um de nós. Agora é nós que devemos crer nesse amor. É nós que devemos viver com base nesse amor. Outra coisa que Ele entregou é o perdão. Tem muita gente dentro da igreja, ou até fora dela, que não recebeu o perdão de Deus. E está vivendo uma vida amargurada. Está vivendo uma vida cheia de chateação. Qualquer coisa te magoa, qualquer coisa te fere. Ei, deixa eu falar uma coisa: Deus te perdoou, então tira essa amargura do seu coração, tira essa chateação do seu coração e viva em paz. Consequentemente, eu sempre digo aqui: por que você não perdoa alguém? Por que nós não perdoamos alguém? Porque nós não recebemos o perdão de Deus. Sabe quando você descobre que você recebeu aquilo que Deus te entregou, como por exemplo o perdão? Quando você consegue perdoar outra pessoa. Agora, se você não consegue perdoar aquele que te feriu, como você pode dizer então que foi perdoado por Deus?
Porque se você não se sente perdoado por Deus, você não vai ter a condição de perdoar o seu irmão. A Bíblia nos diz que Ele nos perdoou, Ele nos amou ainda quando éramos inimigos dEle. Quando nós vivíamos uma vida cheia de pecado, quando nós desagradávamos a Ele, Ele entregou o seu Filho para nos perdoar, para nos redimir. E por muitas vezes eu não vivo essa vida de receber o perdão de Deus. Qualquer coisa que eu faço de errado, eu ainda sinto que Deus vai me castigar. Quem já passou por isso? Ah não, sabe o que é? Pisei na bola, escorreguei, pequei, e aí Deus vai me castigar. E deixa eu falar com você, se você se arrepender daquilo que você fez, o perdão já foi liberado. O pecado na nossa vida não pode ser um costume, mas tem que ser um acidente. Então quando um acidente acontece, logo o que você faz? Você se redime dele, você fala, eu não queria fazer isso, aconteceu, foi um acidente, foi um imprevisto, porém, todavia, eu não quero mais que isso faça parte da minha vida. Então Deus fala, tá tudo pago, tá liberado, eu já sabia que você ia escorregar, eu já sabia que você ia cometer esse erro, e eu já paguei esse pecado há mais de 2000 anos atrás, tá tudo certo, você que precisa se perdoar. Ei, uma das maiores dificuldades que nós temos não é sentir que Deus nos perdoou, mas é nós mesmos nos perdoar sobre aqueles erros que nós nos cometemos. E é isso que nós queremos dizer, que o inimigo traz a opressão sobre a minha e sobre a sua atitude. Ei, deixa eu falar, quando nós erramos, não é Deus que está nos acusando, porque Deus já nos perdoou. Quem está nos acusando na nossa mente, no nosso coração, é o inimigo, trazendo opressão sobre a sua atitude. Mas se você sair desse lugar de acusação, de culpa e condenação, você vai entender que Deus já entregou o perdão para você, e viva com base nesse perdão, trazendo agora para a realidade dos nossos dias. Se Deus fez tudo isso por nós, por que nós não podemos fazer pelo outro? Por que nós não podemos reconhecer na vida do outro que ele também pode errar, que ele também pode escorregar, que ele pode também ter alguns acidentes? Quando a gente vê que a pessoa está arrependida, por que não perdoar? E a Bíblia diz, até mesmo quando ela não se vê arrependida, por que você não vai e libera o perdão, para que você possa viver em paz, para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida? Então, quando nós perdoamos as pessoas, nós estamos expressando também que eu recebi aquilo que Deus me entregou. Está vendo como é mais profundo do que um carro, uma casa, uma família? É mais profundo, é coisa que está no nosso interior, não é coisa exterior. Ele entregou a sua justiça. Nós éramos como trapo de imundícia diante de Deus. Por quê? Porque a nossa justiça é falha, mas Jesus veio e cumpriu toda a lei e nos deu o direito da vida eterna. Ele entregou também Jesus, o seu único Filho. Está tudo explícito em João capítulo 3, verso 16. Ele entregou o seu Filho. Ele nos entregou o único caminho de reconciliação e de ter paz com Deus. Jesus não é somente o Filho de Deus, Jesus é o caminho que nos reconcilia com Ele. Olha o que está escrito lá em João capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha só que interessante, ele não diz assim, ninguém vai. Olha só, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que ele está dizendo? Ninguém vem. Ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque o Pai está nele. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Deus nos entregou Jesus como o caminho, o acesso a chegar ao coração de Deus. Então eu e você hoje temos livre acesso ao coração de Deus. Hebreus 10, 22 vai dizer, sendo assim, aleluia, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ei, deixa eu falar para você, por causa que Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele nos liberou um livre acesso e agora nós não precisamos nos sentir mais acusados, culpados diante de Deus. Pelo contrário, agora nós temos livre acesso de relacionamento com o nosso Pai e nós precisamos chegar perto dEle, sabendo que Ele é bom e Ele é galardoador daquele que o busca.
Que nós precisamos ter essa consciência tranquila, o coração em paz, dizer, Deus não é castigo, Deus não castiga. Nós não aprendemos isso, que Deus castiga na nossa infância. Quem já aprendeu na nossa infância? Deus castiga, tá vendo? Você fez isso, desobedeceu o pai e mãe, aí o que aconteceu com você? Deus te castigou, verdade, sim ou não? Qual é a mãe aqui que já falou isso pro filho? Eu não falei isso pro meu filho por causa que eu já era convertido quando ele nasceu. Mas geralmente, não é verdade? A mãe coloca assim, ó, tá vendo? Falei que não era para sair. Saiu, se estrepou, tá vendo? Deus castiga. Não é verdade? Mas nós precisamos entender que Deus não castiga, diz amém. Deus, Ele é Pai zeloso. Ele quer que nós estejamos uma vida extraordinária. Ele quer que nós estejamos seguros nos braços dEle. Ele quer que nós cada vez mais nos moldemos, nos transformamos a nossa mente para não viver segundo o padrão desse mundo. O padrão desse mundo é o quê? Eu tenho medo de Deus. Por quê? Porque eu faço coisa errada. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Por mais que você faça coisa errada, se você se arrepender, Deus está te amando. Ah, Willy, se eu não me arrepender, deixa eu falar para você, Ele te ama do mesmo jeito. E você só continua fazendo as coisas erradas porque você ainda não entendeu o amor de Deus. Você ainda não entendeu o perdão de Deus. Por isso que você continua fazendo as coisas erradas. Porque quando você entender quem você é em Deus, você não vai errar. Pelo menos não porque você quer. Quando você entender que Deus te perdoou, você não vai querer mais magoar e ferir outras pessoas. Quando você entender que agora você foi justificado, você não precisa mais ficar se defendendo dos seus atos, porque é Cristo quem te justifica. Nós precisamos viver segundo essa proximidade com Deus. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Plena convicção de fé, é isso que Ele quer. Outra coisa, Ele nos deu a sua verdade e nos libertou, por isso podemos viver livre de toda a opressão maligna. Em João capítulo 8, verso 32, ele vai dizer, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E lá em João capítulo 14 está dizendo, e nós podemos ver Jesus habitando entre nós, cheios de graça e de verdade. Jesus carregava a verdade, ele está dizendo, aquele que me conhecer, vai passar a viver em verdade, vai sair debaixo da mentira do Satanás, vai sair debaixo do engano do maligno, vai sair debaixo de toda a opressão que está tentando aprisionar você. Conhecer a verdade, qual é a verdade? Tu és filho e filho amado, e que você é livre para viver uma vida extraordinária diante de Deus. Sai debaixo do engano de Satanás. Sai desse engano que fala que você não pode, que você não vai conseguir, que não é para você. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Conhecer a Jesus, conhecer a verdade significa o quê? Deus tem o melhor para mim. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para mim. Então eu não vou me satisfazer, eu não vou me contentar com as coisas desse mundo. Eu não vou me contentar com segundo os padrões desse mundo, porque eu sei que tem coisas muito mais profundas em Deus para mim. Nós precisamos entender essas coisas, ser liberto de toda mentira, de todo engano, de querer viver uma vida baseada nos desejos da carne. Outra coisa que Ele nos entregou a vida porque estávamos condenados à morte. Repita comigo, condenados à morte. Ele entregou a vida porque estávamos condenados à morte, porque a consequência do pecado é a morte, mas Ele removeu o poder do pecado de nossas vidas. Ele entregou a sua vida para que os nossos pecados não tivessem mais poder sobre a nossa vida, porque enquanto nós não aceitamos Jesus, enquanto nós não cremos e recebemos Jesus no nosso coração, quando nós não decidimos receber o que o Pai nos entregou, e o Pai nos entregou Jesus, quando nós não recebemos Ele no nosso coração, enquanto isso nós vivemos debaixo do poder do pecado, e o poder do pecado leva à morte. Mas quando nós recebemos aquilo que Deus nos entregou, que é Jesus, nós somos libertos do poder do pecado e temos agora a vida e vida eterna. Diz amém.
Então ele removeu todo o poder ao que está escrito. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões, nos nossos erros e nos nossos pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Verso 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-lhe-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então o que ele está dizendo? Nós estávamos mortos nos pecados, nós estávamos mortos em nosso desejo, todo desejo da carne vai levar à morte. Nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, mas pelas misericórdias do Senhor, pela graça nós fomos salvos, porque nós cremos no Teu Filho, porque nós cremos no Teu amor, nós cremos no Teu perdão, nós cremos na Tua justiça. Então por causa disso, nós fomos salvos e libertos de toda a opressão maligna, do inferno, de todo o poder do pecado, de toda a consequência do pecado. Então hoje nós temos direito à vida. E encerrando, Ele entregou o Espírito Santo, diz amém. Lucas 11:13 diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Nós, como pais naturais, como pais terrenos, aqueles que falam, Deus castiga, aqueles como pais terrenos, que se esforça para dar tudo de bom, do melhor para o seu filho, o que ele está dizendo é o quê? Se seu filho te pedir alguma coisa, você não vai tentar fazer de tudo para agradar o seu filho, sim ou não? E aí ele está dizendo, ainda mais o Pai, o Pai que está no céu, o Pai celestial, que sabe o que realmente você precisa. E sabe o que ele está dizendo? O que eu e você precisa, sabe o que é? Não é de carro, não é de casa, não é de um bom marido, não é de uma boa esposa, não é de uma boa família. O que ele está dizendo é, e o Pai celestial, que sabe todas as coisas, sabe realmente o que precisa, vos dará o Espírito Santo. Porque todas essas coisas vos serão acrescentadas, mas o que você precisa, ninguém pode te dar, a não ser eu. E o que você precisa é a presença do Espírito Santo na sua vida. Para que, William? Para que eu preciso do Espírito Santo? Olha o que está escrito lá em 2 Timóteo. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele está dizendo, você precisa, eu preciso do Espírito Santo porque é poder. Ele está dizendo, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É isso que nós precisamos, poder, amor e de equilíbrio. Poder para vencer sobre a carne.